Irmãos, o vídeo de hoje eu senti para tentar ajudar, para tentar mostrar o que as pessoas ainda não estão conseguindo entender pela mentira da religião criada pelos homens para tirar proveito das pessoas. Irmãos, eu senti isso pelo seguinte, por ter conversado com muitas pessoas e perceber que, como está escrito lá em Apocalipse, sai dela, povo meu. As pessoas têm dificuldade de entender a mentira criada pelos homens que dizem que é do mundo, das coisas que eles julgam ser pecado. Então, irmãos, eles dizem para vocês que usar um batom, passar um batom é pecado. Irmãos, o pecado é não cumprir a lei. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa, para ver se vocês percebem. Eu limpei. Não é pecado, irmãos, porque eu posso limpar. E o Pai, ele está pedindo para a gente limpar as vestes da gente. Por que isso, irmãos? Porque todos nós fomos enganados por eles. Todos nós passamos pelo sistema religioso, mesmo não tendo participado, mesmo não tendo dado dízimo. Porque quando a gente nasce nesse mundo, a primeira coisa que se faz é ser batizado, quando ainda é um bebê. Mas muitos passam a vida lá dentro, morrem lá dentro, achando que estão fazendo a vontade do Pai, pela mentira criada pelo mundo, irmãos. Então, se a verdade do Pai tivesse sendo dita, pensem, não estariam matando, roubando, as pessoas não morreriam mais. Não haveria um porquê do Pai vir aqui para buscar as pessoas. Como a igreja diz que haverá um arrebatamento, ao qual eu já disse nos meus vídeos que não vai ter, e sim há um lugar preparado, e que na volta do Filho do Pai que nós vamos ser levados, é no final da tribulação, irmãos. Então percebam, tudo que a igreja ensina é o contrário do que o Pai pede. Não dá para servir dois senhores. Ou a gente serve ao mundo, as coisas do mundo, a prosperidade e a riqueza, ou a gente faz a vontade do nosso Pai, para se tornar filhos dele, obediente. E por que isso, irmãos? Pelo seguinte, Adão e Eva, no jardim, foram enganados pela serpente. E o que foi usado contra eles? A palavra. A palavra que esses homens hoje, que são a descendência da serpente, estão usando para enganar as pessoas, o povo do Pai, os filhos do Pai. E por que isso, irmãos? Tudo aconteceu porque houve uma guerra lá no céu. Miguel e os seus anjos lutaram com o dragão, que é a antiga serpente. E quando ele foi lançado aqui, em vez dele se arrepender, ele buscou fazer o que ele tinha no coração dele, a vontade dele, ser adorado, ser servido pelos homens. Então essa terra aqui foi dada para ele por 7.000 anos. Percebam, em 7 dias o Pai fez, 7.000 anos. Não foram 7 dias, 7.000 anos, porque um dia para o Pai é 1.000 anos. Então percebam, irmãos, essa terra aqui foi dada para ele. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando ele caiu, enganou Adão e Eva, fazendo assim
a Eva desejar aquele fruto proibido. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa, irmãos. Aquele fruto, ele não era assim, ó. Vamos supor uma árvore. Pensem e imaginem. Eles dizem que é a maçã. Então vamos lá. Que seja a maçã, o fruto de exemplo. A serpente mostrou para Eva que aquela fruta era bonita, que ela era desejosa de comer. E a Eva foi e comeu. Irmãos, por que a serpente ela disse que ela podia comer, que ela não ia morrer? Porque o pai ele não disse que no momento que desse a mordida na fruta ia morrer. Ele disse que se comesse a fruta morreria. Mas o pai ele não mata, irmãos, percebam. Porque se ele matasse, é como eu falei já em vários vídeos, ele teria o quê? Fulminado eles ali e teria começado tudo de novo. Não. O pai fez tudo isso, irmãos, já sabendo o intuito daquele filho caído dele, já sabendo que ele ia tentar enganar o homem e a mulher, Adão e Eva, que não eram mortais como nós, que eram anjos do Pai e que vieram a se tornar carne e sangue. Então percebam, irmãos, foi um engano usando a palavra, porque o pai disse que não era para comer, era só não desobedecer. E a serpente fez a Eva desejar o fruto, ver que o fruto era bonito, que não era podre, que era viçoso aos olhos, era uma fruta desejosa de comer. E disse que se ela comesse, ela ia se tornar igual ao pai. Então, a Eva não viu mal nenhum e comeu. Mas a Eva era uma criança, assim como nós somos, perante aos anjos. Porque se o pai levou 7.000 anos para criar essa terra e os anjos estavam lá enquanto ele estava criando, quantos anos os anjos têm, irmãos? Então percebam, irmãos, isso foi se passando. E aí, vocês veem lá no Velho Testamento, e para ajudar vocês eu vou tentar explicar. Usem as 10 palavras do Pai, os 10 mandamentos. Matou, roubou, destruiu, não procede do Pai. E não adianta falar que, ai, aquele anjo, aquele senhor era o Pai. Irmãos, agora eu vou ler algumas passagens que eu separei para vocês e depois eu vou explicando para vocês, para que vocês percebam e entendam. Porque assim como vocês, eu sou ser humano, eu sou falha. E eu tô vindo aqui por amor a vocês. Porque como eu já falei para vocês, todos nós somos irmãos. E um dia eu me fiz essa pergunta, porque eu estava me sentindo perdida nesse mundo. Porque esse mundo ele é muito triste, é muito sofrimento. A gente vê as pessoas que a gente ama morrer. E se a vontade do nosso Pai tivesse sido feita, nada disso estaria acontecendo. Tudo pela desobediência, por não saberem reconhecer o Pai. Por isso que o Pai nunca se revelou. Nunca ninguém viu e ele nunca falou com ninguém. Desde lá do jardim, que o último a ver ele foi Adão. Não percebam, irmãos. Essa é a diferença para saber quem é os anjos caídos. Porque eles apareceram e eles querem ser servidos. Então eu vou começar, irmãos, lendo João 2, a partir do versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? O Messias lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu, em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, o Messias ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra do Messias. Irmãos, agora eu vou voltar para que vocês entendam o seguinte.
porque o sistema ensina o contrário para vocês, dizendo que esse santuário aqui era a casa do nosso Pai que está no céu. Mas não é a casa do nosso Pai, e sim a casa do diabo. E quem vocês estão servindo nas religiões é o diabo. Então agora vocês vão entender. Porque aqui embaixo, aqui quando eu li para vocês a partir do versículo 17, ele está explicando que o templo, o santuário, é o corpo. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subia o Messias para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, também os cambistas assentados. Tendo feito um azarogue de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Irmãos, quando ele falou ali a respeito da casa do pai dele, ele não estava falando daquele templo, e sim do corpo, como eu li ali embaixo para vocês. E isso aqui ele mostrou e ele fez para vocês verem o que eles estão fazendo com vocês. Eles estão fazendo vocês de comércio. E não venham dizer para mim que não, porque eu já fui, poucas vezes, como eu falei, mas eu fui. E o que eles querem? É a oferta. Eles não querem falar a verdade para vocês porque eles não conhecem a verdade. Porque o que eles aprenderam com os pais deles? A ser pastor. Mas só há um pastor. Então não dá para se botar no lugar do filho do pai. Porque ele veio, ele fez, ele cumpriu tudo. Sacrifício perfeito, lembrem. Ele deu a vida, mas ele ressuscitou, então ele não está morto, irmãos. Percebam, ele é o único pastor. Vida eterna, não tem morte. Ele está lá com o Pai, só aguardando para voltar para nos buscar. E vocês estão sendo enganados por aqueles que se dizem pastores, mas não são. São mercenários, porque estão fazendo comércio de vocês. Agora, irmãos, eu vou ler João 3, a partir do versículo 5. Respondeu o Messias: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do Pai. A água é a palavra, tá, irmãos? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe respondeu Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu o Messias: tu és mestre em Israel. Desculpa, irmãos. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Pai, que está no céu. Irmãos, o Pai que está no céu, ele veio do Pai. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, assim como Moisés, de modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Pai seja levantado. Ele foi posto no madeiro, irmãos, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mas percebam, ele ressuscitou. Agora, irmãos, a partir do 16, vou dar seguimento só para vocês entenderem. Porque o Pai amou as pessoas de tal maneira, aqui está mundo, mas percebam, é as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, o Pai enviou o seu Filho ao mundo, não para que julguei o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As pessoas, irmãos. Como é que as pessoas vão encontrar salvação? Estão fazendo o contrário do que o Pai pediu através do Filho dele. Irmãos, agora,
a partir do versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. O testemunho do Filho do Pai, irmãos. É isso que vocês estão rejeitando quando estão indo nas igrejas. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez certifica que o Pai é verdadeiro, pois o enviado do Pai fala as palavras dele, porque o Pai não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira do Pai. Irmãos, esses cães gulosos aí que nunca se fartam estão se botando contra o Pai. Percebam. Eles não têm o Filho, eles se botam no lugar do Filho quando eles se dizem pastores, guias, e não fazem a vontade do Pai. É isso que eles estão, ó, o Pai tem ira deles, porque eles estão mentindo, irmãos. E o que vai acontecer com esses homens por serem mentirosos? Apocalipse 22, versículo 15. Aquele que ama e pratica mentira não entra no reino. Irmãos, agora, Atos, capítulo 17, a partir do versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adoreis sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Pai que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Pai do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fechado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem ao Pai, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, irmãos. Esse homem que ele criou foi Adão. Está lá escrito, sede fecundo e multiplicai-vos. Irmãos, agora eu vou ler Mateus, versículo 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Irmãos, no anterior eu li para vocês que o Pai não habita em templos feitos por mãos de homens e nem é servido por mãos de homens, porque ele fez tudo. Então, se perguntem, quem é que vocês estão servindo nessas igrejas? É como eu já falei, o modelo das igrejas vem lá de Moisés. Moisés matou, roubou, destruiu, não procede do Pai. Ele recebeu a lei e ele não obedeceu. Ele seguiu os estatutos do Senhor, ao qual, no mandamento do Pai lá, quando diz o sábado, não é o sábado terreno, e sim o sábado celestial. Por que o sábado celestial, irmãos? Porque o Pai, como eu expliquei para vocês, fez a terra em 7 dias, que são 7.000 anos. E o sábado celestial, 7.000 anos. A gente ainda não chegou no fim. A gente está quase lá. Está quase no descanso. Porque descanso aqui nessa terra a gente não tem, irmãos. Aqui tem que trabalhar todo dia para comer. E não tirar proveito das pessoas, como os cães gulosos fazem. Aqueles que nunca se fartam, sonhadores. Então, irmãos, aqui ele está dizendo aqui o porquê disso. Eu vou repetir. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Por que ele falou isso, irmãos? Porque quando tu está indo na igreja, eles estão te roubando. Tu não está fazendo a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que tu ajude o órfão, a viúva e o estrangeiro. O próximo, irmãos. O necessitado, aquele que precisa de ajuda. E tu deixa de fazer isso, porque tu olha para ele como se ele tivesse pecado, como ele fosse do diabo. Sendo que quem está indo servir o diabo é tu, quando vai dentro de uma igreja ao qual o Pai não habita e ele nunca pediu isso. Mas como seguem assassinos, porque foi através lá de Davi e depois Salomão que fez o templo para o Deus das trevas.
ao qual depois ele fez altares até para Moloque. Então percebam como é que vocês vão seguir homens, pecadores, falhos, que não fizeram nem a vontade do Senhor, que é Baal, do diabo. Fizeram sacrifícios para Moloque, fizeram templos a vários deuses, porque são vários anjos caídos aqui sendo adorados desde o princípio. Então acordem, irmãos. Irmãos, capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Irmãos, não julgue o próximo, o teu irmão. Tu olha para o lado e diz, o fulano é pecador, tá lá no barzinho bebendo. E tu tá lá dentro da igreja dando glória pro diabo, batendo palma para ele, dando dinheiro para ele fazer mais templo, para ele mandar mais pessoas pro lago de fogo e enxofre. Não, né? Mas eu tô mentindo. Porque vocês estão fazendo certo, né? Adorando assassinos. A lei do pai não tem valor, então. Então ele mandou por quê, irmãos? Será que aquele povo queria ser dele? Ele disse que se eles obedecessem à lei dele, as 10 palavras, ele ia pegar aquele povo para ele. Se eles fossem do pai, não teriam matado o filho dele. Está na hora de acordar, irmãos. Mateus 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o Pai conosco. Irmãos, quem é Jesus? Irmãos, agora, o capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Portanto, o Pai mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Cadê Jesus, irmãos? O profeta aqui, irmãos, do nosso Pai que morreu. Irmãos, Isaías 9, versículo 6. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é Deus, irmãos? Acordem. Tá na hora de buscar fazer a vontade do Pai. Tá na hora de parar de servir aqueles que mentem para vocês. Irmãos, olha aqui o proceder do povo de Israel. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escória, o teu licor se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Irmãos, aquele que roubou, se arrepender de todo o coração, ainda tem perdão, mas aquele que matou, assassino, não entra no reino, porque tirou a vida do próximo. Vocês não estão se lembrando das leis do Pai, porque não é ensinado isso para vocês. 10 mandamentos. Leiam. Moisés recebeu a lei. E o que ele fez quando ele desceu com a lei? Ele quebrou e ali ele matou mais de 3.000 homens. Cada um mate seu irmão, mate o seu vizinho, porque fizeram um bezerro de ouro. Esse é o proceder do servo do Senhor, que é Baal, o diabo, o dragão, a antiga serpente. Por que que a gente diz para vocês que Moisés é o diabo? Porque em João 5,45 está escrito que ele é o acusador. Irmãos, o diabo pelejou pelo corpo dele, com Miguel, e ele prevaleceu. Ele ficou com o corpo de Moisés, esse corpo que ele usa. Aí vocês vão dizer para mim que não, isso não acontece. Então, irmãos, o que que as pessoas na Umbanda servem? Quem é que elas deixam entrar dentro delas? Para que que elas são cavalo? Vocês falam mal uns dos outros, da Umbanda, da Católica, do Protestantismo, mas vocês saíram todos do judaísmo, do Egito. Por quê? Porque no Egito se adoravam vários deuses. Do Egito, esses vários deuses
foram passando de tempo em tempo e mudando de nome, até chegar hoje na Umbanda, ao qual servem esses deuses. E agora, na Igreja Católica, os mesmos da Umbanda estão lá. A Maria, que dizem ser a mãe do Emanuel, que não é ela, a rainha dos céus que Jeremias denunciou, que faziam bolos para ela em sacrifício, essa é a Maria, a Aparecida, que vocês aí estão venerando. Se fosse a mãe do Emanuel, irmãos, ela está morta, está descansando e ela vai ressuscitar. E ela não sabe a adoração que vocês estão fazendo a ela, porque não é a ela. Vocês estão fazendo a adoração à abominação, que é Azazel, um anjo caído. É um anjo, homem, que se passa por mulher. Está escrito em Apocalipse. Então busquem ler. E se vocês acham que eu estou mentindo para vocês, me provem, mas usando aqui o que eu estou usando para vocês. Porque eu estou usando a palavra. Ó, eu estou abrindo a palavra para ler para vocês. Eu tenho várias Bíblias, como eu falei para vocês. E elas não caíram do céu. Eu estou lendo. Eu estou usando a palavra do Pai. Então, cuidado também quando forem falar, porque é a palavra do Pai, irmãos. É o pão, a verdade. E a verdade está sendo dita, doa quem doer, eu já falei. Eu não defendo assassino. Assassino não entra no reino do Pai. Se vocês acham que eu estou mentindo, leiam Apocalipse 22, versículo 15. Está escrito lá, idólatra, assassino, mentiroso. Aquele que ama e pratica mentira não entra no reino do nosso Pai. Então, busquem a verdade. E quem é a verdade? É o Filho do Pai, que está em 1 João, versículo 16. Leiam antes de se botarem em defesa da mentira. Porque o que eu estou vindo fazer aqui é por amor a vocês. Porque um dia eu me perguntei, e aí eu pensei, para onde eu vou? Daí eu comecei a me lembrar. Mas são várias portas, são várias placas, em qual delas tem a salvação. E hoje eu posso dizer para vocês, nenhuma, porque a verdade eu só encontrei abrindo a Bíblia e lendo ela. E seguindo o único pastor, que é o Filho do Pai, que trouxe a verdade. Então, se vocês não estão fazendo isso, ouvindo ao Filho do Pai e ouvindo a homens pecadores e falhos, naquele dia no julgamento, quando vocês chegarem lá perante ao Pai, ele mostrar para vocês que ele teve sede, vocês não deram de beber, que ele teve fome, vocês não deram para ele de comer, que ele estava nu e vocês não vestiram ele. E ele vai, e aí vocês vão perguntar para ele: quando te vimos assim? Quando deixaste de fazer a um dos pequeninos? E por que vocês deixaram de fazer os pequeninos? Porque estão aí sustentando os cão guloso e odiando o próximo de vocês, passando por eles, achando que eles são os do diabo. Por causa desses cão guloso aí que estão mentindo para vocês, oferecendo o melhor desse mundo. Então tá na hora de acordar, irmãos. Tá próximo. Porque o que vocês estão fazendo lá dentro se vocês não creem no reino do Pai que está vindo? Então não há justiça, irmãos. Porque vocês estão fazendo tudo o contrário que o Pai pediu. Limpem as vestes, porque vocês estão se tornando cúmplice de assassinos, desde o sangue do justo Abel, ao qual o nosso Messias, o Emanuel, ele falou em Mateus 23. Está na hora de vocês abrirem a Bíblia e lerem por si, porque esses cães gulosos, ele até isso botaram na cabeça de vocês, que vocês não podem ler, que não é do jeito que lê, senão vai enlouquecer. Não, eu estou aqui, eu li a Bíblia e eu não estou louca, estou falando a verdade. Eu estou mostrando para vocês, eu estou abrindo e dando as passagens. Então leiam para ver se o que eu estou falando é mentira. E se eu estou mentindo, me mostrem qual foi o templo que o Filho do Pai mandou fazer. Qual foi o templo que os apóstolos ergueram. Igreja é nós, habitação do Pai é nós. Ali o mestre falou, o corpo, ele ressuscitou. Parem de mentir para as pessoas. Voltem atrás, se arrependam, porque imagina naquele dia quando vocês forem lançados no lago de fogo por não terem feito a vontade do Pai,
Porque o acusador, ele vai acusar vocês e ele vai dizer, ó, pai, eles me serviram, eles fizeram a minha vontade. Eles não buscaram te conhecer. Tu enviou teu filho, não adiantou. Eles não ouviram igual. Eles preferiram seguir, ó, os meus servos, os meus guias, os meus falsos pastores, que nada compreendem, que se botam como santos, se são pecadores e falhos. Acordem, irmãos. O único justo, digno, que veio aqui para nos revelar a verdade foi o Filho do Pai, os profetas que foram mortos, os apóstolos. E agora no final tá vindo aí, ó, as duas testemunhas que eles também vão matar, para completar o sangue de todo justo na mão deles. Então acordem, a gente está chamando. Sai dela, povo meu. O mundo tá aí, irmãos, gemendo e gritando. Para quê? Para vocês acordarem. Tá muito próximo, irmãos. E ó, não é a igreja. Vocês são a morada do Pai. Então façam a vontade dele. É ide e falai. E não é, ó, vinde para ouvir. E vocês podem perguntar. Vocês têm o direito, mas eles não vão responder para vocês. E onde é que vocês encontram as respostas que vocês querem? Tá aqui, ó. Ela não caiu do céu. Eu não fiquei ali na rua esperando ela cair na minha mão. Eu comprei ela numa livraria, porque ela não é de graça. Porque nesse mundo aqui nada presta. Tudo é uma mentira, tudo é envolto ao dinheiro, ao interesse, à aparência. Então acordem. O reino está às portas. E o que vocês querem? A salvação, o reino? Ou o lago de fogo e enxofre? Quem é que vai para o lago de fogo e enxofre? São aqueles que não obedecem ao Pai desde o princípio. E quem não obedece não está, ó, a lei do Pai. Os 10 mandamentos resumidos em 2. Amarás o teu Pai de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus é Zeus, Jeová, Javé, Adonai, Elohim, YHWH, é o diabo, Israel. Acordem. 3 anjos caídos aí desde o princípio enganando vocês. Jesus Cristo é o Senhor salva. O dragão deu poder para a besta, que é Jesus Cristo, ao qual vocês estão adorando a imagem e o nome. Acordem, irmãos. Todos nós somos irmãos, ninguém é maior que ninguém. Aquele que se bota de maior, perante ao Pai, o Pai, ó, vomita, ó, que tá misturando a verdade com a mentira, fazendo as pessoas adorarem assassinos. É morno. Leiam Apocalipse. Busquem a verdade, descubram quem é a Babilônia, a mãe das meretrizes, quem é as meretrizes, a igreja protestante, a igreja católica é a mãe. Acordem. Porque vocês falam mal da católica, mas percebam. Ah, mas eles adoram a imagem, percebam. Eles adoram a imagem de Jesus. Vocês adoram o nome. A Umbanda abre os trabalhos em nome de Jesus. Tá todo mundo adorando a besta. O nome e a imagem já tá aí. Só falta ele sentar no trono. Acordem. Batam a porta estreita é o Filho do Pai. Só ele salva. Esses homens aí são falhos e pecadores, morrem. Se tomarem um tiro, eles morrem. Qualquer um, irmãos, aqui tomou um tiro, morre. Eles não são diferentes. O único que ressuscitou foi o Filho do Pai. Tá bom, irmãos? Eu espero que vocês reflitam, que vocês leiam. Porque, velha aliança, irmãos, passem a peneira, 10 mandamentos. Matou, roubou, destruiu. Não praticou o amor ao próximo. Não faz parte do nosso Pai. Os anjos caídos lá desde o princípio enganando, irmãos. Eles se passam por anjos de luz. O Pai não é servido por mãos de homens. Façam a diferença. Busquem a verdade enquanto é tempo. Limpem as vestes, porque está às portas. Um forte abraço. Paz, irmãos.